Abra o DevTools do seu navegador e olhe o cabeçalho User Agent de qualquer requisição. Pode ser no Chrome, no Safari ou no Edge, porque a resposta vai ser sempre a mesma. Todos começam com as mesmas palavras. Mozilla/5.0. Todo navegador do planeta carrega, em cada requisição que faz, o nome ligado a uma empresa que morreu há mais de 25 anos. E ela não morreu porque o produto era ruim. No auge, mais de 8 em cada 10 pessoas na internet usavam o navegador dela. Ela morreu de uma decisão interna, uma decisão que os próprios engenheiros comemoraram como a mais corajosa da história da empresa. Essa decisão tem nome. Você já ouviu alguém sugerir ela numa reunião? E talvez você mesmo já tenha sugerido. Jogar tudo fora e reescrever do zero. Nos próximos minutos, você vai ver como a empresa mais valiosa da internet virou o cadáver mais famoso da história do software, porque esse erro virou quase uma lei da engenharia, e porque essa história tem uma segunda camada que raramente é contada. É essa segunda camada que explica o nome estranho no seu navegador. Antes de eu te contar o que faltava, um pedido de 2 segundos. Deixa o like e se inscreve no canal. É isso que mantém histórias assim sendo contadas aqui. Agora sim. O garoto de Illinois. Em 1993, a internet já existia, mas era texto puro, numa tela preta. Uma coisa de universidade que o resto do mundo mal sabia que estava lá. Foi quando um estudante de 21 anos, da Universidade de Illinois, ajudou a criar o Mosaic, o primeiro navegador popular que mostrava imagens no meio da página. Pode parecer um detalhe bobo, mas foi ali que a web deixou de ser texto rolando numa tela e virou um lugar que uma pessoa normal tinha vontade de visitar. O nome dele era Mark Andreessen, e o Mosaic fez barulho suficiente para chegar aos ouvidos de Jim Clark, um empresário já lendário no Vale do Silício, que tinha acabado de deixar a empresa que fundou e estava caçando a próxima grande aposta. Clark foi atrás do garoto com uma proposta direta: refazer aquilo, só que dessa vez como negócio. Em abril de 94, nascia a Netscape. O primeiro produto saiu no fim daquele mesmo ano, um navegador chamado Netscape Navigator, e simplesmente atropelou. Em pouco tempo, mais de 8 em cada 10 pessoas que entravam na internet entravam por ele, pelos números que a própria Microsoft usava internamente. A internet tinha, na prática, um navegador só. E em agosto de 95 veio o dia que mudou o Vale do Silício. A Netscape abriu capital na bolsa com 16 meses de vida e sem nunca ter dado lucro. E a ação, que saiu a $28, chegou a 74 no mesmo pregão. Uma empresa de 1 ano e 4 meses passou a valer bilhões antes do almoço. Aquele pregão inaugurou a era .com. 6 meses depois, Andreessen estava na capa da revista Time, sentado num trono, descalço. Tinha 24 anos. A maré. Enquanto isso, em Redmond, a maior empresa de software do mundo tinha ignorado a internet. Até maio de 95, quando Bill Gates mandou um memorando interno com um título que virou história: A Maré da Internet. O memorando dizia, em resumo, que a internet era a coisa mais importante desde o computador pessoal, e que a Microsoft ia virar navio inteiro na direção dela. O alvo tinha nome e endereço. A resposta foi o Internet Explorer. As primeiras versões eram fracas, mas a Microsoft tinha 2 armas que a Netscape não tinha: dinheiro quase infinito e o Windows. Enquanto a Netscape vendia licenças do navegador para empresas, a Microsoft passou a dar o dela de graça, embutido no sistema operacional que já vinha instalado em praticamente todo o computador novo do planeta. Começou a guerra dos navegadores, e ela foi travada em velocidade insana. Saía recurso novo toda semana, e versão nova a cada poucos meses. 3 coisas que você usa até hoje nasceram dentro da Netscape nessa correria: o JavaScript, escrito em 10 dias, o cookie e o cadeado do HTTPS. Só que essa velocidade tinha um preço, e ele estava sendo pago por dentro. A dívida. Em junho de 97, a Netscape lançou o Communicator, a geração 4 do navegador, e ficou claro para quem estava dentro que a máquina estava fundindo. Anos de guerra tinham transformado o código numa colcha de remendos. Cada recurso lançado às pressas para ganhar a semana deixava uma camada de improviso, e as camadas já não conversavam entre si. O navegador ficou pesado, lento e instável. Era dívida técnica acumulada em escala industrial, e a Microsoft estava cobrando os juros. Em janeiro de 98, encurralada, a empresa fez uma aposta inédita para o tamanho dela:
Anunciou que ia abrir o código-fonte do navegador para o mundo. Qualquer pessoa poderia ler, corrigir e melhorar. O projeto público precisava de um nome. Escolheram um apelido interno que o navegador tinha desde o primeiro dia. Uma piada de corredor misturando Mosaic, o navegador que eles queriam matar, com Godzilla. Mozilla. Essa é a primeira metade do mistério. O nome no seu Devitus nasceu como piada interna. A segunda metade, o motivo de ele estar em todos os navegadores até hoje, fica para o final, porque antes vem a decisão que derruba a empresa. A decisão. Em outubro de 1998, os engenheiros olham para o motor do navegador, aquele emaranhado de 4 anos de guerra, e decidem que não dá mais para salvar. A geração 5, que já estava em desenvolvimento, é cancelada. No lugar dela, o plano mais sedutor que existe em engenharia de software: recomeçar do zero, dessa vez do jeito certo. O motor novo se chamava Gecko. Era moderno, elegante, aderente aos padrões da web. Dentro do projeto, a troca foi comemorada como um ato de coragem técnica. E, honestamente, qualquer pessoa que já herdou um sistema legado entende a tentação. Código velho é feio, é lento de mexer, é cheio de decisões que ninguém sabe mais explicar. A página em branco promete paz. Guarde essa sensação, porque é ela que mata empresas. O que ninguém colocou na conta foi o custo da coisa mais valiosa que a Netscape tinha naquele momento. E não era o código. Era o tempo. O silêncio. Reescrever o navegador inteiro levou muito mais tempo do que o planejado. Sempre leva. Entre a geração 4, de junho de 97, e o lançamento seguinte de verdade, passaram mais de 3 anos. 3 anos em que a Netscape lançou apenas remendos, no mercado que se movia mais rápido no mundo naquele momento. A Microsoft não parou. Internet Explorer 5, 5.5, cada versão melhor que a anterior, de graça, dentro do Windows. Enquanto os engenheiros da Netscape redescobriam, um a um, os problemas que o código velho já tinha resolvido, o mercado ia embora sem drama nenhum. O usuário não espera 3 anos por lealdade. E no meio da reescrita, veio o sinal mais claro de que o tempo tinha acabado. A empresa foi vendida. A América Online comprou a Netscape no negócio anunciado em novembro de 98, que no fechamento valia cerca de 10 bilhões de dólares em ações. O produto que justificaria esse preço ainda não existia. E em março de 99, no aniversário de 1 ano do projeto Mozilla, James Zawinski, um dos programadores mais conhecidos da empresa e fundador do projeto, pediu demissão com uma carta pública amarga. Abrir o código não tinha salvado a Netscape. Tarde demais. Em novembro de 2000, sai finalmente o Netscape 6. Por pressão de calendário, ele foi montado sobre uma versão do Mozilla que nem tinha chegado à versão 1.0, e o resultado estava visivelmente cru. Lento, incompleto e instável. A imprensa detonou. Os usuários que ainda restavam não tinham motivo para voltar, e os que já tinham ido embora nem ficaram sabendo do lançamento. A guerra acabou ali, sem cerimônia. Nos anos seguintes, o Internet Explorer passou de 90% do mercado, e a participação da Netscape caiu para 1 dígito. A marca ainda se arrastou como zumbi dentro da América Online por anos, até ser oficialmente desligada em 2008. Da empresa que valia bilhões antes do almoço, sobrou uma pergunta. De quem foi a culpa? A autópsia. A resposta mais citada veio em abril de 2000, antes mesmo do Netscape 6 sair, no ensaio de um programador chamado Joel Spolsky, que virou leitura obrigatória da profissão. O título já entregava o recado: coisas que você nunca deveria fazer. Para o Joel, a Netscape tinha cometido o pior erro estratégico que uma empresa de software pode cometer: reescrever o código do zero. O argumento vale para o seu sistema também. Código velho e feio carrega conhecimento acumulado. E aquele if esquisito que ninguém entende está ali porque alguém encontrou um caso real que quebrava tudo, corrigiu e seguiu em frente. Quando você joga o código fora, o conhecimento vai junto, e a equipe passa os anos seguintes reencontrando os mesmos bugs que a versão anterior já tinha matado, chamando isso de progresso. E é aqui que mora uma distinção que todo desenvolvedor precisa ter afiada. Refatorar é melhorar a estrutura em passos pequenos, preservando o comportamento, com o sistema funcionando o caminho inteiro. Reescrever é apostar a empresa na página em branco. Agora, uma coisa precisa ser dita em defesa da Netscape. Ela não morreu só da reescrita.
A Microsoft usou o monopólio do Windows para sufocar o mercado, e a justiça americana depois reconheceu o abuso no processo antitrust mais famoso da história da tecnologia. Talvez ela perdesse de qualquer jeito, mas a reescrita garantiu uma coisa, que ela perdesse ausente. Nos 3 anos em que a guerra foi decidida, a empresa que já foi dona de mais de 80% do mercado escolheu não estar nele. A segunda camada. Se a história terminasse aqui, seria só uma lápide, com uma moral em cima. Mas tem a segunda camada. A reescrita que matou a Netscape não morreu com ela. O projeto Mozilla continuou, mantido por voluntários e pelos engenheiros que ficaram. E o motor Gecko, aquele mesmo da decisão de 98, foi amadurecendo longe dos prazos de mercado que tinham matado a empresa. Em 2004, esse trabalho virou um navegador novo, leve, focado. O Firefox. Ele fez o que a Netscape não conseguiu. Quebrou o monopólio do Internet Explorer, devolveu a competição ao mercado e forçou a web a voltar para os padrões abertos. Sem esse cadáver bem aproveitado, a web que você usa hoje talvez fosse propriedade de uma empresa só. O pior erro de negócio da história do software produziu uma das melhores coisas que já aconteceram à web aberta, e as duas frases são verdadeiras ao mesmo tempo. É isso que essa história tem de incômodo. E o nome no seu DevTools? Nos anos 90, os servidores liam o User Agent para decidir qual versão do site entregar. E os recursos novos só iam para quem se apresentasse como Mozilla, o codinome do Navigator. O Internet Explorer, para não receber a versão capada dos sites, começou a se disfarçar. Mozilla /1.22, compatível, MSIE. Cada navegador seguinte imitou o imitador, e hoje, remover a palavra quebraria os sites antigos que ainda fazem essa checagem. Por isso, todo navegador do planeta abre cada requisição com o nome de um fantasma. A Netscape morreu há mais de 25 anos e assina cada requisição que sai da sua máquina, incluindo a que carregou este vídeo até você. No software, o que você escreve sobrevive à empresa, à guerra e a você. A pergunta é que tipo de fantasma ele vai ser.